que atmosfera incrível, 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 incrível. Eu estava ali, olhando ali, de lado aqui, só contemplando a beleza do Senhor, e eu não sei se você teve essa impressão, parece casa da gente mesmo, parece ou não parece? Criança sendo apresentada, e a gente aqui vindo de uma forma espontânea, sabe? Só tentando fluir aquilo que Jesus tem falado com a gente. A irmã Joyce começou já hoje, já na maquininha. Mas é assim, irmão. É assim, nós somos assim. Nós somos assim, isso é o mais puro extrato da nossa igreja. De verdade, esse é o nosso jeitão. E eu espero que você se sinta à vontade aqui, porque nós somos assim. Nós caminhamos à vontade mesmo. E é incrível participar disso tudo. E para mim é uma honra ter o privilégio de participar disso tudo, cara, junto com você. Amém? Pode fazer uma oração comigo? Jesus, nós te damos graça. Bendizemos o seu nome. Bendizemos o seu nome por aquilo que o Senhor é. Bendizemos o Senhor porque o Senhor não é convidado de honra nessa casa. O Senhor é o dono dessa casa. Nós é que fomos convidados a participar da mesa. O alimento é teu, a mesa é sua, o pão é seu, o vinho é seu, é tudo seu, Senhor. Nós só um dia ouvimos a voz que nos chamou a estarmos aqui. Senhor, fale ao teu povo, fale conosco, fale os teus planos a nós, fale os teus sonhos a nós, e que o nosso coração possa ser uma terra boa, que receba a tua semente e que ela frutifique amanhã e depois, ganhando a cidade, ganhando os lugares onde nós estamos, ganhando os ambientes onde nós frequentamos, ganhando as nossas relações, para a glória do seu nome, Senhor. Nós te amamos. Amém. Amém? Amém. Como já foi dito, a foto da chamada do culto não me favoreceu muito. Falei, como é que eu vou manter minha fama de mal aí, gente, com esse cara? É na verdade. Como é que eu vou manter essa fama de mal chorando na chamada do Instagram? Não tem jeito. Mas, brincadeiras à parte, aquela foto, de verdade, ela trouxe a realidade da minha condição. Sérgio, certinho, Sérgio, aqui? Gente, tem problema com o microfone, tá bom? Vocês perdoem. Estou aprendendo. Mas aquela foto traz a realidade de uma condição minha. Eu confesso que quando eu fui convidado a estar aqui trazendo essa palavra para vocês, essa foi o meu retorno. Mano, eu sou um homem quebrado, mas eu desconfio que Jesus tem alguma atração por pessoas quebradas. Ele gosta de lidar com gente quebrada. E eu, de verdade, é nesse lugar que eu gostaria de permanecer. Porque às vezes quando a gente acha que a gente chegou em algum lugar, ou que a gente já alcançou algum status, é quando de verdade a gente está perdido. Mas quando a gente caminha em independência, entendendo que nós somos um vaso de barro, mas que contemos um conteúdo precioso, é que aí talvez o Senhor venha e nos encha. Então, não se engane. Não é por capacidade, nem por eloquência, mas eu espero que por dependência, e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar com a gente essa noite. Amém? Amém. Quando o homem peca, quando a humanidade cai, se corrompe no jardim, todas as coisas elas se corrompem. Todas elas, todas as áreas da nossa vida. Entenda uma coisa: a goiabeira que está ali fora, que dá goiaba, nem ela talvez dê a goiaba da forma que ela deveria dar, porque a palavra diz que por conta do pecado do homem nasceu espinhos e abrolhos. Então até a natureza foi impactada pela nossa queda, pela nossa falha, pelo nosso erro. Então todas as coisas caem.
E a justiça não é diferente. Nós vemos que a justiça humana, ela é volátil. Ela muda de estado. Você concorda comigo? Vamos trazer para a nossa realidade? Que hoje a gente olha situações, circunstâncias que talvez há 10, 15 anos atrás a gente imaginava serem inconcebíveis em relação à justiça. E eu não estou falando aqui de política, tá bom? Eu estou falando do cenário, de coisas que a gente acharia que jamais aconteceria. E hoje acontece. E é tido como o novo normal, vamos assim dizer. Então a justiça humana, ela muda. Mas a justiça de Deus, não. Então, na verdade, aquilo que julgamos ser justos, aquilo que julgamos ser certo, aquilo que julgamos ser lícito, ele pode até mudar, mas a justiça de Deus, não. Então, se é que existe justiça no mundo, a única justiça do qual se vale viver é a do Senhor. O dicionário vai dizer que justiça é qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo, o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Resumindo para você, a justiça é dar aquilo que é de direito a alguém ou aquilo que alguém alega ter direito, mérito, ok? Essa é a nossa justiça. Essa é a justiça humana. E em certa proporção ela não está errada, mas nós precisamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Nesse episódio da queda, quando a humanidade cai, homem e mulher caem, duas coisas estão intimamente ligadas e são diretamente afetadas: o amor e a honra. O amor, aquele amor, não a paixão, como você vê na novela, ou no filme, ou na série. Não esse amor. Estou falando do amor do sacrifício, o amor que morre, o amor que se permite morrer. E a honra da sujeição, a honra de submeter-se. Abre comigo, por favor, Gênesis 3, verso 9. Vai dizer assim: mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu o fruto da árvore do qual proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou: então a mulher: que foi que você fez? Respondeu ela: a serpente me enganou e eu comi. Nesse momento, nesse episódio que marca a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós, marcou a história da humanidade, e até hoje nós caminhamos embaixo desse episódio, duas coisas foram diretamente afetadas. A primeira, a mulher desonrou a Deus, e porque desonrou a Deus, desonrou o homem, porque a ordem foi bem clara. A ordem era bem clara e concisa. E entenda, para uma condição de pecado, existe a necessidade da consciência. Inclusive, não é à toa que a Bíblia vai dizer que aquele que é muito mais é dado, mais será cobrado. A Bíblia também vai dizer que Deus perdoa o tempo da ignorância. Porque para que a condição do pecado se estabeleça, há a necessidade da rebelião, rebeldia voluntária. E a mulher voluntariamente decide rebelar-se contra Deus. E ela dá ouvidos a Satanás, de algo que inclusive eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Mas isso é uma história para outro dia. E ela come do fruto, e dá o fruto ao seu marido. E o seu marido também, de forma rebelde e voluntária, come. Só que aí a casa cai. Não está na Bíblia assim, mas é o que estou dizendo. A casa caiu e Deus veio. E quando Deus veio, o homem sente um negócio que ele nunca havia sentido, pelo menos não está lá escrito na Bíblia: medo. E ele se esconde. E quando Deus pergunta: cara, onde é que você está? É como se Deus perguntasse: cara, não é uma pergunta geográfica, tá bom?
É um estado de queda, porque algo se rompeu. Algo já não mais estabelecia uma conexão como antigamente. Aí, só que ele vai perguntar a quem? Adão ou Eva? Adão, o que você fez? Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu, percebeu? Falou, não, eu desobedeci ao Senhor. Desculpa, perdão. Como se fosse meu filho, dei mole. Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele coloca a culpa em Deus e na mulher. Aí a mulher faz o quê? Foi a serpente. E nesse episódio, duas coisas acontecem. O homem já caído expõe sua esposa. E a mulher já caída desonra a Deus e seu marido. Eu dei esse exemplo. Eu fui comer num lugar e tinha uma família lá. Uma criança pequena, acredito que uns 2, 3 anos. E ela estava dando muito trabalho para se comportar e ficar sentada na cadeirinha e se alimentando. E a mãe lutando ali com a criança, tentando controlar e ao mesmo tempo alimentá-la, e o pai no celular, como se estivesse em outro lugar. E aí na hora o Senhor falou comigo. Falou assim, está vendo essa família? Está vendo essa família? Falei, estou, Senhor. Ele falou, esse cara não faz ideia da oportunidade que ele está perdendo. O marido. Porque primeiro, ele está perdendo uma oportunidade de governo. Ele poderia ir até o seu filho. Eu não estou falando aqui porque ele deveria agredi-lo, beliscá-lo, xingá-lo. Não. Ele poderia ser o filho com uma fala de autoridade, tá bom, irmãos? Porque a autoridade não requer escândalo. A autoridade não requer agressão. A autoridade é uma palavra simples e clara que você dá, não por o jeito que você fala, mas por quem você é. Então ele poderia ter chegado para o Senhor e falado assim, ó, deu. Agora você vai sentar, agora você vai se comportar e agora você vai comer. Simples e clara. Simples e clara, inclusive Deus deu isso a nós. Porque Ele falou que nós governaríamos sobre todas as coisas. E Ele falou, e esse homem está perdendo uma oportunidade de proteger a sua esposa. Porque quando as pessoas olhavam, e as pessoas olhavam, elas falavam, pensavam consigo, porque isso também passou pela minha cabeça. Nossa, essa criança não se comporta. E a esposa totalmente constrangida. Vocês entendem? Vocês entendem que quando a humanidade cai, se corrompe, o homem que deveria proteger consome, e a mulher que deveria submeter manipula? Mas eu não vim aqui falar de casamento hoje. Eu não vim falar de casamento, não necessariamente do casamento, mas eu vim falar aquilo que através do casamento se rompe, se cai, a justiça de Deus. Se todas as coisas foram consumidas pelo vírus do pecado, na queda da aliança do homem, todas as coisas serão redimidas através da aliança que Deus estabeleceu para nós, sua igreja. Porque se a aliança que não glorifica a Deus cai no Éden, agora a aliança que glorifica a Deus, ela é redimida em Jesus. Lê comigo, Efésios 5. Efésios 5, a partir do verso 21. Até o 25, vai dizer assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele será o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar mediante a palavra. Então assim, eu queria dar um conselho para você, se é que eu posso dar. Se o seu casamento está passando por um momento difícil, se o casamento está passando por um dilema, não leia Gênesis 3, porque Gênesis 3 é o casamento caído. Vá para Efésios 5, porque aquele é o casamento, aquele é a aliança que deu certo. Porque onde Adão expõe, Jesus cobre.
Onde Eva manipula, a igreja se submete. Vocês entendem por que é tão difícil manifestar a justiça de Deus no nosso casamento? O pessoal casou agora recente. Você que está pensando em se casar, você que já está casado há 50 anos, não importa. Não importa. Não importa se você não tem nem namorada ou namorado, não importa. Eu vou logo dizer para você, não se iluda. É difícil, irmão. É difícil. Sabe por quê? Porque caiu lá. Mas eu também tenho uma novidade para te contar. Se caiu lá, também vai ser redimido lá. Não no casamento meu e da minha esposa ou de qualquer outro, mas no casamento de Cristo e a sua igreja. No casamento de Cristo e a sua igreja. É difícil dar às pessoas aquilo que a gente julga não ser mérito. Eu sei que é. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todos nós. Mas o amor que Jesus falou para nós, que sustentaria as nossas alianças, é esse tipo de amor. É o amor imerecido, favor, que você já leu na Bíblia, que chama graça. Só que a gente, muitas das vezes, não quer ofertar. E eu poderia aqui falar um conjunto de regras aqui, uma relação para você, daquilo que eu julgo ser justo ou ser injusto. Eu poderia fazer aqui uma coluninha do justo, uma coluninha do injusto. Eu poderia, desculpa, estou aposentando aí para o justo e para o céu. Eu poderia. Mas quem sou eu para me colocar nesse lugar? Um homem injusto. Quem sou eu? Eu não quero sentar nesse lugar. Já sentei muitas vezes. E se eu não tomar cuidado, é lá que eu me sento. Se eu não submeter a minha carne ao Espírito do Senhor, eu corro direto para lá. É um trono que a gente não deveria se sentar. Mas olhando para a palavra, eu consigo ver que Jesus vem subverter os nossos achismos. Jesus vem quebrar a nossa régua de medir. Sabe aquelas banquinhas que a gente põe do lado de fora do templo? Igual lá os comerciantes colocaram lá, sabe? Aquelas barraquinhas que parecem de Deus. Aqueles adereços, aquele apetrecho que tem cara de Jesus. Que a gente fala assim, não, isso aqui Jesus, olhe, Jesus deve achar lindo isso aqui. Nossa, isso aqui deve ser, para entrar lá no lugar santo, eu vou levar para ele, ele vai achar a coisa mais fofa do mundo. Sabe? Vez ou outra, Jesus chega e senta o pé naquilo que a gente achou que era justo, naquilo que a gente julgava bom, ou naquilo que a gente julgava ser glória para o nome dele. Ele é especialista em quebrar banca, irmãos. Ele é especialista em quebrar as bancas. Ele é especialista em quebrar os nossos achismos. Ele é especialista em derrubar os nossos postes ídolos que nós erguemos para o nosso louvor. Ele é especialista. E glória a Deus que ele é especialista por isso. Porque se não fosse Jesus e a sua graça, o que seria de nós? E ele vem em bagunça mesmo. O seu discurso não encaixa no nosso. Muitas das vezes, eu não sei com você, mas comigo, a gente olha assim e fala assim, cara, não parece ser justa essa parada aqui não. Como assim? Como assim perdoar? Como assim deixar para lá? Como assim escolher perder? Como assim? É meu direito. Eu estou coberto de razão. Você já falou isso ou não? Deus me livre. Você já falou isso ou não? Já. Eu tenho certeza que já. Eu também. Mas eu estou cheio de razão. Cheio de razão. José mesmo. Que bom. Então, decide perder. Irmãos, perdão. Falei de perdão. Perdão é uma decisão de perder grandão. É uma decisão de perder muito. Você está querendo perdoar sem perder. Olha que coisa doida. Você quer perdoar. Já viu gente que perdoa, mas não aceita perder? Não, eu perdoo, mas ele vai me pagar tudo. Não, já viu não?
Eu perdoo, mas se ele passar na minha frente, é ou não é? Você já viu, irmão? Isso é loucura. Isso é doideira. Não tem nada a ver com Jesus. Você já pensou se Jesus nos perdoasse sem decidir perder? Jesus é a manifestação do perdão, porque Jesus decidiu perder tudo por amor de mim e você. Então como é que a gente quer perdoar sem perder? Quando o Senhor manda lá, fala assim, ó, você deveria orar por aqueles que te perseguem, você deveria abençoar aqueles que te prejudicaram, porque ele fala assim, abençoar aqueles que te abençoam, os ímpios fazem. O que ele está dizendo para mim e para você? Aquele que não me conhece também já faz isso. Você está andando na régua do ímpio? É isso mesmo. Isso eles fazem. Agora, orar por quem te perseguiu, abençoar quem te prejudicou, só filho de Deus faz. Muitas vezes você vai ter que botar a mão sobre a cabeça de uma pessoa que te prejudicou e orar por ela, sabia disso? Sem querer. Às vezes você vai vir assim, não, Jesus, isso aqui é coisa da minha cabeça, isso aqui é só tá. Eu estou entendendo errado, é Satanás que está. Mano, deixa eu falar um negócio para você, Satanás não manda te abençoar ninguém, tá bom? Fica a dica. E talvez você ore por aquele que te perseguiu, talvez você ore por aquele que te prejudicou, talvez você ore por aquele que te lesou, e talvez aquilo que você orou nem aconteça. Mas sabe quem Jesus está curando? Você. Você está entendendo que não tem a ver com o outro? Tem a ver com você? Tem a ver com uma questão de identidade? Tem a ver com uma questão de redenção, uma obra da cruz? Será que é distante dessa ideia que por isso que Jesus falou que a gente deveria pegar a nossa cruz e seguir a Ele? Talvez nós deveríamos fazer as mesmas coisas que Ele fez, inclusive ir para um madeiro de forma voluntária. Aquela frase que diz que os humilhados serão exaltados, e a gente até brinca, é um jargão, né? Que os humilhados serão exaltados. Não é essa frase, irmãos. É aquele que se deixa humilhar. Parece a mesma coisa, mas é totalmente diferente. O Vande uma vez veio aqui e falou essa frase e marcou meu coração. Ninguém pode derrubar um homem que já está prostrado. Ninguém consegue derrubar uma pessoa que já está prostrada. A gente só derruba a gente que está em pé. Entenderam ou não? Entenderam ou não, irmãos? Amém. E ao contrário do que se pensa quando nós olhamos para as Escrituras, o inverso do amor não é o ódio, é a autopreservação. Você quer ver comigo? João, Evangelho de João, verso 21. Evangelho de João, verso 21, capítulo 21, verso 17. Vai dizer assim: pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá, e ela o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Como ele disse lá no começo, né? Siga-me. Jesus estava restabelecendo aqui o ministério de Pedro. Aqui foi um encontro que Pedro teve com Jesus na praia depois da sua ressurreição. E eu não sei se você lembra desse episódio, mas teve uma certa vez que Jesus falou que ia ser entregue, que ele mesmo seria entregue, ele se entregaria nas mãos dos seus carrascos. E Pedro falou assim: jamais, eu morro no teu lugar. Aí Jesus, dotado daquela paciência que a gente não tem, falou: Pedro, você garoteou, você não sabe de nada, Zé.
Você não sabe de nada. Satanás pediu para eu te peneirar, mas eu intercedi por você. Porque sabe qual era o dilema de Pedro? O dilema de Pedro era tentar salvar Jesus. Pedro queria salvar aquele que veio para morrer, irmão. E o outro dilema de Pedro era ele se relacionar com Cristo, mas não com o corpo. Porque, concorda comigo, que quando Jesus pergunta para Pedro, você me ama? Aí ele falou assim, o senhor sabe que eu amo o Senhor. Ele poderia falar assim, como ele disse para o jovem rico, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ou então ele poderia falar assim, não, eu sei que você me ama, Pedro, porque você largou tudo, você largou a pesca, você largou a família, você largou a sua aldeia, para me seguir. Eu sei que você me ama, eu sei que foi só um deslize seu. Poderia ou não poderia? Não teria mais sentido para nós? Então como é que Jesus fala de amor, como Pedro fala de amor e Jesus fala da igreja? Parece não ter muito sentido para nós. Mas é a respeito disso. É a respeito do outro. Muitos de nós queremos nos relacionar com o Senhor, com o cabeça da igreja, sem tocar no corpo. Você já ouviu aquela frase? Eu sou a igreja. Viu? O pessoal até dá uma enchida no peito. Eu sou a igreja. Já viu não? É assim, irmãos. Essa frase veio do inferno, irmão. Essa frase veio da boca de Satanás. Você é filho, você é amado, você foi comprado, você foi justificado, e o Senhor o glorificará. Está tudo certo, está tudo certo. Mas se tem uma coisa que você não é sozinho, é a igreja. Se tem uma coisa que você não é sozinho, é a igreja. Eu estava na casa de uma pessoa, uma certa vez a pessoa falou assim para mim, não, eu não vou para a igreja porque eu sou a igreja. Falei, igreja não salva ninguém, ainda meteu essa, né? Pá, porque aí sabe que a gente é da igreja. E igreja não salva ninguém. E eu dificilmente entro nessas discussões, tá, irmão? Dificilmente, mas quando eu vi, eu já falei assim, você tem razão. Igreja não salva ninguém, você está coberto de razão. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor vai resgatar a sua igreja. Então se você estiver fora delas, você vai ficar de fora. Só larguei o microfone, pá, brincadeira. Mas você entendeu? Igreja de fato não salva ninguém. Não significa que todas as pessoas que frequentam a igreja há de ser salvas. Mas eu quero dizer para você que o Senhor vai resgatar a sua igreja. Então se você estiver fora dela, e eu não estou dizendo aqui cumprindo o rito religioso, eu não estou dizendo você passando por baixo de uma placa, seja ela qual for. Eu estou falando se você estiver fora do corpo de Cristo, mesmo fazendo obras incríveis, até no nome de Deus, você vai ficar de fora. Então Pedro queria se relacionar com Cristo, mas Pedro não queria se relacionar com o corpo. Ele queria se autopreservar. E o contrário da honra não é desonra, é autonomia, é ser autossuficiente. Evangelho de Mateus, verso 15. Verso 8 e 9 vai dizer assim, capítulo 15, verso 8 e 9. Vai dizer assim, este povo me honra com os lábios. Ele está falando de honra. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Por muitas vezes nós ouvimos que isso aqui se tratava da lei do Senhor, mas a lei do Senhor era boa. Jesus está falando aqui que aqueles homens viviam ensinamentos de homens, achando que poderiam glorificar a Jesus por ensinamentos alheios. Mas Jesus veio e falou assim, aprendei de mim, que sou manso e... Então existe um ensinamento que ninguém é capaz de dar, por melhor que ele seja. Existe uma água que ninguém é capaz de te oferecer. Existe um pão que ninguém é capaz de ser. Existe um vinho que ninguém é capaz de te dar, somente Cristo. Então nós precisamos aprender dele. Nós precisamos ir para ele. Os ensinos são ótimos, são incríveis. A revelação, aquilo que temos recebido aqui nessa tribuna, como foi falado há pouco, tem nos ajudado
tem nos esticado, tem nos alinhado. Glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer para você, se você não decidir ter uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor, você vai viver a vida inteira contando histórias que os outros viveram. Você vai viver uma vida inteira falando do Deus dos seus pais. Você precisa aprender dele. Você precisa receber de Jesus os seus parâmetros de justiça. Você precisa alinhar a sua régua por Jesus e não por aquilo que você acha que é certo ou errado. E eu sei que esse assunto de justiça, aquela reta, aquela boa de viver, ela parece ser um assunto secundário. Parece ser um assunto que, como a gente brinca, parece ficar na outra gaveta. Tem a gaveta principal, é aquela gaveta que fica lá no fundo do nosso armário. Mas como é que nós fluiremos no rio do Senhor se você tentar se autopreservar? Porque lá no rio do Senhor, de Ezequiel, vai falar assim que o homem estava à beira do rio. E o Senhor falou, entra. Aí falou que a água bateu na canela. Aí falou assim, entra mais. Aí a água deu nos lombos. Aí ele falou assim, entra mais. Até o momento que ele perdeu. E deixa eu contar um negócio para você. Não tem boinha de Jesus, tá bom? Jesus chamou os filhos maduros para nadar. Boinha para criança. Boinha para nenê. O Senhor chamou os filhos maduros para nadar. Dependência. E onde o rio vai dar? Ah, o Senhor sabe todas as coisas. Mas eu só quero fluir nesse rio. Como é que você vai se submeter a um reino de justiça se você já tem a sua? Como? Fala para mim. Como é que você vai ouvir de Deus aquilo que Ele entende por justo e reto e você decide fazer a sua vontade? Porque reino não tem a ver com somente o céu. O reino celestial, a nova Jerusalém, para onde Ele nos chamará. O reino de Deus se estabeleceu hoje. Agora, a partir do momento que o Filho de Deus chegou num lugar, Ele estabelece o reino de Deus naquele lugar. Porque existe um rei que se assenta sobre um alto e sublime trono. E ele tem uma vontade, e os seus súditos se curvam à sua vontade. Os seus súditos se curvam à sua vontade. Eu não sei se você sabe, mas uma das diferenças do joio e do trigo é que quando o vento bate, o vento sopra sobre ambos, e a igreja, ele fala inclusive sobre isso, a seara é essa, que não há como você discernir quem é o joio e o trigo. Uma das questões que diferencia o joio do trigo é que o trigo se dobra, o joio não. Quando ambos estão maduros, um se dobra facilmente, o trigo, mas o joio não. Faz sentido para você? Pois bem, então como nós recebemos de Deus a sua justiça? Porque essa pergunta eu me fiz. Porque essa pergunta eu me faço. Porque essa pergunta me assombra. Me assombra. Porque como eu disse para você, não é pela minha capacidade de eloquência. São nos lugares onde eu falhei. São nos lugares onde eu fali. São nos lugares onde deu errado. Não é no lugar onde deu certo. E vez ou outra eu tenho que correr para Jesus e falar, Jesus, beleza. Eu já entendi que isso aqui não serve. Mas então qual que é o certo? Então como nós recebemos de Deus a sua justiça? É simples, mas não é fácil. Talvez receber a justiça de Deus é subverter a nossa. Talvez seja aquela justiça que vai trazer dissabor a você. Talvez seja aquela que você tendo a certeza que você ia fazer aquilo que é certo. E às vezes, entenda, existe a diferença entre você fazer o que é certo e a diferença de você fazer o que é justo aos olhos de Deus. Você quer ver uma historinha simples e rápida? Quando Jesus contou a respeito da história de um homem que tinha uma plantação e que ele chamou alguns homens no começo do dia. E aí aqueles homens foram lá trabalhar. Aí quando chegou ao meio-dia, ele mandou chamar mais uma outra turma. E aquela turma se pôs a trabalhar. Aí depois chegou uma turma que já chegou já no finalzinho do dia. E eles se puseram a trabalhar. Quando chegou o final do dia, o Senhor foi pagar a tarefa.
o dia da colheita. Mas a palavra diz que ele começou a pagar como? Dos que chegaram por último. E ele diz que esses que chegaram por último ganharam a mesma quantidade dos que chegaram primeiro. Então, pelo certo, não deveria ser aqueles que chegaram primeiro receber primeiro e receber mais? Seria ou não seria? Seria. Talvez se eu fosse dos que chegaram primeiro, eu falar, pô, amigo, o senhor está de brincadeira, né? Estou aqui desde as 6 horas da manhã, esse cara que chegou 3 horas da tarde, vai receber o mesmo que eu e antes de mim. Aí Jesus vem e quebra nossas pernas. Também não está na Bíblia, essa é da minha parte. Jesus vem e lança fora todo o nosso senso de justiça. Fala assim, de quem é a plantação? Toma. Recebe que é de graça. De quem é a colheita? De quem é o dinheiro? Então, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Você vai receber o que eu te prometi, tá bom? Mas não inveja aquele que está recebendo o que você julga que não é digno de receber. Querido, aprenda uma coisa: se você quer viver a justiça de Deus, nós temos que aprender a dar às pessoas aquilo que elas não merecem. Você vai olhar para muita gente e falar assim, ele não é digno de merecer isso. Concordo com você, mas deixa eu contar um segredo para você, você também não. Isso é ruim de ouvir. É terrível. E eu queria dizer mais para você. Se você se julga maior do que alguém e fala assim, não, eu nessa área eu já sou bem maior que ele. Não é porque a gente até engrossa a voz para parecer mais crente. Deixa eu contar um outro segredo para você, você está pego. Porque Jesus falou que o maior que serve. Então você não tem pra onde correr, mano. Irmão. Você não tem pra onde correr. Você não tem para onde correr em Jesus. Você não tem. Você não tem. Você não tem. Porque às vezes a gente acha que a gente é digno, que a gente alcançou um lugar, ou que a gente é alguma coisa. Aí Jesus falou, beleza, cara, então faz o seguinte, lança fora os trapos da imundície da sua justiça, pega a minha toalha e a minha bacia e lave os pés. Você entendeu que eu poderia falar aqui sobre perdão? Você entendeu que eu poderia aqui falar sobre dar tudo que você tem aos pobres? Você entendeu que eu poderia falar que a gente podia ir para as ruas e dar sopa àqueles que moram nas ruas? Isso não está errado. Isso não está errado, mas é muito maior do que isso. Porque você pode fazer todas essas coisas e não está praticando a justiça do Senhor. Você pode fazer todas essas coisas. As nossas obras não têm a capacidade de tocar o coração de Deus. Elas não têm. Mas o coração contrito e quebrantado, que entendeu aquilo que é justo, não o que é certo somente, mas aquilo que é justo. Irmãos, o Senhor tem uma queda por pessoas quebrantadas. Davi entendeu que não tem a ver com a possibilidade de você poder fazer ou não. Quer ver? 1 Samuel, capítulo 26. Primeira Samuel, capítulo 26, verso 23. Vai dizer assim: o Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Se você já leu essa história, você sabe que aqui Saul, que estava perseguindo Davi, porque Deus o havia levantado rei, e o povo já tinha no seu coração que ele era rei, se pôs a perseguir Davi. E um dia eles estavam numa caverna e Saul veio procurá-lo, e Saul baixou a guarda. Saul deu mole e dormiu. E os seus valentes chegaram para ele, por isso tome muito cuidado com os conselhos. Fala assim: Davi, Deus entregou Saul nas suas mãos. Davi foi lá perto dele, cortou um pedacinho da sua capa, voltou e mostrou para ele, e falou: que o Senhor me livre de tocar
no ungido do Senhor. Porque Davi entendeu que não tem a ver com a possibilidade de fazer, tem a ver com a fidelidade que ele tirou do aprisco. Tem a ver com aquele que te levantou. Tem a ver com aquele que te tirou de onde você estava. E Davi poderia fazer, irmãos, não seria certo? Ele não tentava matar Davi? Aos olhos nossos não seria certo? E aí, cara? Mas seria justo? Aos olhos de Deus? Não tem sabor de mel nessa parada aqui, irmão. Tá bom? Não tem sabor de mel. Não tem. O Senhor disse, minha é a vingança, minha é a justiça. E você está querendo cumprir um papel que não é seu. Confie e flua no Senhor, e o Senhor dará recompensa a cada um. Amém? Moisés experimentou que mesmo a lei, ainda que fosse a forma literal, manifesta da justiça de Deus, sem intimidade, sem graça manifestas em Jesus, é impossível de ser vivida. E não revelaria a face de Deus para aqueles que não o conhecem. Êxodo 33. Verso 17. Vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. Ó Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, e eu colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Irmão, a justiça plena, a justiça de Deus, a justiça que nós deveremos receber só na glória. Então a nossa justiça, essa justiça, ela é como ver as costas do Senhor, é ver um vislumbre da sua glória e da sua bondade. Mas eu digo a você, o Senhor falou assim, tem um lugar perto de mim. Cara, como isso é poético, como isso é lindo, como isso é incrível. Tem uma rocha ferida, e você vai se esconder atrás dela. E quando você se esconder atrás dela, você vai me ver passar. Querido, justiça de Deus sem a graça de Jesus pode matar as pessoas. Justiça de Deus que não se esconde em Jesus pode matar as pessoas. Você já leu a história. Você sabe que muitos homens e mulheres mataram em nome de Deus por aquilo que julgavam ser justo. Justiça de Deus sem intimidade com o Pai é só lei. Ele falou assim, tem um lugar aqui perto de mim, e esse lugar é Jesus. Esse lugar é Jesus. Porque é impossível falar de justiça de Deus sem falar da graça do Senhor. Pois para nós, justiça de Deus às vezes tem muito mais a ver com juízo do que com graça. E não que não haja juízo na justiça do Senhor, mas ao seu tempo, ao seu modo, e Ele cumprirá. Ele cumprirá. Mas a graça de Deus, Ele manda que a gente cumpra hoje. Então, isso tem a ver com recompensar pessoas que o seu juízo diria para não fazer. Que pensa comigo, e aqui eu já vou encerrando. Se você olhar para a situação das pessoas, de muitas famílias que você ajuda, ou ajudaria, ou deveria ajudar, você fala assim, não, cara, como eu já falei essa frase, tá, irmão, estou confessando um pecado, outro pecado, Heitor, outro pecado, diferente do de manhã. Você fala assim, eu só tive um filho, eu só tive condições de ter um filho, porque eu tenho um governo. Como é que essa mulher, esse homem teve 3, 4 filhos passando necessidade? Irmão, quem nunca falou isso? Você concorda comigo? Que se a gente for olhar por esse prisma, a gente não ajuda? Ajuda, irmão. Eu trabalho de sol a sol, de segunda a segunda.
tomando chuva. E esse cara veio bater aqui na minha porta. Vocês estão vendo? Que se a gente olhar por esse prisma, a gente não ajuda ninguém. A gente não derrama graça sobre ninguém. Ah, mas esse homem, essa mulher aqui, meu marido, a minha esposa, meus filhos, não merecem o meu amor. Não merecem meu sacrifício. Às vezes, talvez eles não mereçam mesmo. Mas como é que você vai cumprir justiça de Deus se você só quer cumprir sobre aqueles que merecem? Não se engane. Esse trono não é seu. Esse trono não é meu. E concluo me lembrando dos utensílios do tabernáculo. Êxodo 37. Depois você lê na sua casa. A arca da presença, a mesa dos pães e o altar do incenso. Esses objetos, eles tinham argolas nas suas pontas. E eles eram carregados por varas. E tanto esses objetos quanto as varas que os carregavam, o seu interior era de madeira, de acácia. Mas eles eram folheados a ouro. Eles eram dourados. E pensou que a justiça nossa, recebida de Deus, é como esses objetos que manifestam a glória da justiça de Deus através do ouro, mas que o seu interior se degrada por conta da madeira e a sua natureza. Somos nós. Nós vamos revelando a face de Deus por onde nós vamos, enquanto nós vamos nos degradando, enquanto nós vamos morrendo. Mas eu queria dizer para você que hoje nós podemos tocar naquilo que Deus julgava santo, como esses objetos. Porque um dia, um Jesus, que também foi pregado no madeiro, morreu no meu e no seu lugar. E hoje, Ele permite que nós vejamos a face do Senhor, o Emanuel, o Deus conosco. Então hoje nós vemos a face de Deus. Então hoje nós tocamos naquilo que é santo, porque Ele falou que Ele desconstruiria aquele tabernáculo, aquela velha aliança, e em 3 dias Ele faria uma nova aliança. E hoje a gente não entra mais na presença em 3 dias. Hoje nós não precisamos mais sacrificar para entrar nesse santo e vivo lugar. Sabe por quê? Porque Ele já se sacrificou no nosso lugar. Hoje nós não precisamos mais do sangue de bodes e animais, porque Ele já verteu o seu sangue na cruz em nosso lugar. Então Ele fez de nós reis e sacerdotes. E hoje nós podemos entrar nesse lugar que Ele chamou esse novo tabernáculo, essa nova lei. Então, se eu posso deixar um conselho para você essa noite: morra. Escolha morrer. Escolha morrer para suas decisões. Escolha morrer para aquilo que você acha certo. Escolha morrer para aquilo que você acha justo. E receba de Jesus aquilo que Ele disse para você que é certo, aquilo que Ele disse para você que é justo, aquilo que Ele disse para você que glorifica o nome dEle. E isso o Senhor receberá como semente. E a semente que não morre não frutifica. Então abra mão da sua certeza, abra mão da sua justiça e receba de Deus a justiça. Porque no final ninguém é digno. Nem você, nem eu, nem ninguém. Mas o que era digno se decidiu se tornar pecado, para que hoje você pudesse receber dele a dignidade. Amém, irmãos? Que o Senhor nos encontre. Amém.